Boa noite, irmãos, graça e paz. Espero que estejam todos bem. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede, que nós estamos desfrutando de estar em sua casa em mais essa oportunidade, para oferecer a Ele esse culto de adoração. Afinal, somente Ele é digno de todo louvor e de toda exaltação. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, por gentileza. Abram sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 8. Salmo de número 8. Eu vou estar lendo os 8 versos deste salmo. É um salmo pequeno, uma leitura pequena, portanto eu vou estar lendo e os irmãos acompanhem vossas Bíblias. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra de teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-os, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Nós vamos estar orando neste momento e vamos pedir que o Senhor esteja abençoando este momento de meditação da sua palavra e Ele possa iluminar o nosso entendimento para a compreensão da mesma. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, somos gratos por essa oportunidade de mais uma vez aos nossos ouvidos serem ditas essas palavras que produzem vida eterna. Somos gratos, Pai eterno, por desfrutar de tão grande privilégio e que nós possamos fazer bom uso, Senhor, de cada minuto em que estamos aqui. Que o Teu Espírito Santo torne cativa todos os pensamentos, tão somente para estarem ocupados meditando naquilo que será dito. Que o Teu Espírito Santo, Ele ilumine-nos, leve-nos a uma compreensão correta, porque entendemos que se isso acontecer, seremos edificados, seremos fortalecidos, e Teu nome certamente há de ser glorificado. Certo que o Senhor nos ouve e nos atende, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar assento, irmãos? Neste mês estamos falando a respeito da mensagem da criação. E meditando na palavra do Senhor, Deus me direcionou a estar lendo, meditando no Salmo de número 8, em que nós podemos enxergar claramente a majestade de Deus na criação. Este salmo, todos os salmos, eles são, por excelência, louvores selecionados, não a dedo, mas selecionados pelo próprio Espírito Santo, como modelo de adoração a Deus. Mas, sem dúvida alguma, este salmo de número 8 é um exemplo insuperável no que diz respeito tanto
a glória de Deus, como também a sua graça. Porque, como nenhum outro, nós vemos nas linhas deste texto a majestade de Deus, Deus Todo-Poderoso, e também os seus feitos sendo ali descritos de uma forma toda especial. Esse salmo celebra a glória e também a graça de Deus. Nos leva a adorar a Deus pelo que Ele é e nos leva a louvá-lo por tudo aquilo que Ele fez e tem feito. E logo nos versículos primeiros aqui, nós vemos o salmista expressando da seguinte forma: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. A fé reformada sustenta, a fé cristã sustenta que tudo o que existe no universo conhecido e além daquilo que nós conhecemos, porque é fato, com o avanço dos estudos, das pesquisas, das investigações humanas, nós chegamos hoje ao conhecimento que o sistema solar, até então conhecido, é apenas uma partícula diante de tudo que existe, na verdade. E isso causa até um certo espanto, porque há não muito tempo atrás, não se conhecia nem o continente americano, que tem pouco mais de 500 anos que foi descoberto. Então, nem a Terra por si era conhecida. E hoje já entendemos que esse sistema solar que a gente habita aí em uma cidade, que por sua vez dentro de um estado, que por sua vez dentro de um país, de um continente, de um planeta, de um sistema solar, e assim por diante. E tudo isso é apenas uma partícula do que verdadeiramente é o universo. E a fé cristã defende que tudo isso foi criado, e criado por Deus. E mais do que isso, sustenta também que não somente foi criado, mas que é Ele quem sustenta e mantém todas as coisas com a força do seu poder. Glória, pois, a Ele eternamente. E o primeiro ponto que nós queremos aqui meditar junto com os irmãos é que diz respeito ao fato de Deus se revelar por meio da natureza. Nós lemos aqui o versículo 1, onde diz que: pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o vingador. E o versículo 3 diz assim: quando contemplo os céus e obra dos teus dedos. Existe, a gente sabe, uma teoria, não é lei, que ela é ensinada, que tudo que existe, inclusive eu e você, é fruto de uma evolução. Mas, com o relato bíblico de Gênesis, que já inicia os escritos sagrados dessa maneira, atribui a Deus, o autor e criador de todas as coisas. A criação, ela revela alguns aspectos da natureza e do caráter de Deus. Antes de adentrar esse ponto, eu quero aqui fazer uma observação, que se estamos aqui hoje, é porque Deus se revelou ao homem. E essa revelação, ela não caiu pronta
em nossas mãos, como estamos desfrutando hoje, com a palavra de Deus, escrita e impressa, e até mesmo em nossos celulares. Não, não foi assim, nem sempre foi assim. A forma mais antiga de Deus se revelar ao homem foi, e de uma certa forma continua sendo até hoje, por meio da natureza criada. Quando não existia escrita, quando não existia a Bíblia, quando não existia nenhuma investigação a esse respeito, os antigos, eles olhavam para o céu, contemplando as maravilhas que o cercavam, e naturalmente havia indagação: quem criou tudo isso? E automaticamente vinha uma outra conclusão: certamente quem fez é maravilhoso. E é justamente esse o propósito da criação. A criação nada mais é do que uma revelação geral. É uma revelação de Deus, de uma forma geral, para todos os homens, para todos os tempos, desde a antiguidade até os dias vindouros. Porém, devemos entender que essa revelação, que esta criação, na sua forma original, ela foi apresentada a um homem que também estava em um estado de perfeição. Uma criação perfeita, apresentada para ser investigada, para ser contemplada, apreciada por um homem que também era perfeito. Todavia, o homem, ele transgrediu, o homem, ele caiu em pecado, e com ele muitas consequências vieram, não somente para ele, mas para toda a criação criada. Quando Adão pecou, não somente ele foi prejudicado, mas também toda a criação divina. Nós veremos nos primeiros relatos da palavra de Deus que foram quando surgiram os abrolhos, os espinhos e assim por diante. E o próprio homem agora teve a imagem de Deus manchada, danificada por causa do pecado. E aquela capacidade natural que ele tinha quando foi criado foi drasticamente diminuída, mas não totalmente destruída. Porque mesmo o homem caído, ele ainda, de uma certa forma, reflete a imagem de Deus. E a criatura e a criação, mesmo com todas as consequências que vieram posteriormente à queda, continua mesmo assim a revelar muito daquilo que Deus é e que Deus representa. Tanto é que 4, 5 séculos antes de Cristo, quando os gregos começaram a aguçar a sua curiosidade em investigar as questões da vida que permeia a vida do homem, eles conseguiram galgar grande sucesso no que diz respeito a muita coisa, mas aquilo ainda era muito raso diante daquilo que Deus verdadeiramente queria expressar por meio daquilo que Ele mesmo fez. Mas, mesmo assim, como dizemos, a criação revela, de uma certa forma, alguns aspectos da natureza e do caráter de Deus, como está registrado na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo de número 18 ao versículo de número 20, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. É manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus,
assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Portanto, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Mesmo com a natureza sabotada, mesmo com a natureza não mais perfeita como foi criada, ainda continua a revelar muito do que Deus é. Os seus atributos como o seu eterno poder e a própria divindade de Deus, claramente, perfeitamente, podem ser percebidos. E aqui diz que a ira de Deus veio sobre esses homens, porque ao contemplar a natureza, por conta da sua natureza pecaminosa, eles acabaram adorando mais a criatura do que o Criador. Inverteu a ordem dos valores. Mas nós vemos que Deus, em nenhum momento, deixou de se revelar. Um outro ponto que queremos chegar a atenção é que com essa declaração do salmista no Salmo 8, quando ele diz no verso 1, pois expusestes, melhor dizendo, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra, em toda a terra é o teu nome. Nós devemos entender aqui que o salmista, esse é o outro ponto que eu quero chamar a atenção, o salmista agora ele ultrapassa a visão apenas local de Israel. O salmista está dizendo assim, olha, essa revelação não é apenas para nós, mas o mesmo céu que nós contemplamos, a mesma natureza que nós contemplamos ao nosso redor, tudo isso existe em todo o mundo, em todos os lugares. Deus, ele não se revelou na revelação geral apenas a Israel, mas como o próprio nome diz, geral a todos os povos. E para quê? Para que todos tivessem testemunho da criação que se estende por toda a terra. No livro de Romanos, nós vemos Paulo argumentando a pessoas que conheciam a revelação especial, ou seja, que tinham a Bíblia, a palavra de Deus ao seu dispor, para que fosse lida, estudada e compreendida. Mas também temos relatos, um relato bíblico muito importante, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, aonde Paulo tem a oportunidade de argumentar agora com um outro grupo de pessoas, também sábios, também inteligentes, mas que não tinham em suas mãos a palavra, como os judeus tinham naquela época e como eu e você temos hoje. Quem é este povo? Os gregos. Diz a palavra de Deus que em uma das viagens missionárias que Paulo estava fazendo, ele se detém em Atenas. E, como de costume, ele foi à sinagoga, pregou ao povo, ao seu povo. E quando chegou ao conhecimento dos atenienses, o conteúdo daquela mensagem que falava a respeito de Jesus e da ressurreição, é até, entre aspas, engraçado, que eles entendiam que ressurreição é como se fosse uma deusa. Entre Jesus e a ressurreição, ele falou assim, viu, o que você está falando aí? Você está pegando uma doutrina para a gente totalmente desconhecida. A gente quer ouvir mais a respeito disso. E convidou ele para uma sessão particular no Areópago. E assim ele foi. E ele diz, e ele chegando, iniciando o seu discurso, ele se expressa da seguinte forma, no capítulo 17, a partir do versículo de número 22.
Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuamente religiosos. Paulo aqui estava, porque Paulo havia passado, havia andado, e naquelas suas andanças ele viu diversos altares edificados a diversos deuses. E aqui Paulo, eu vos vejo acentuadamente religiosos. Paulo falou assim: olha, existe algo aí que os impulsiona a buscar o sobrenatural, e eu vejo que vocês estão fazendo isso. E o versículo 23 ele diz assim, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Haviam vários altares dedicados a vários deuses, e havia um lá, ao Deus desconhecido. Não é que há alguma relação entre aquele Deus para quem foi feito o altar e o Deus que criou os céus e a terra. Não havia nenhuma conexão entre eles. Mas Paulo pegou o gancho daquela afirmativa para dizer: o Deus desconhecido por vocês é este que eu vos anuncio. É dele que eu estou falando. E ele continua: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele esplendor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. E esse breve discurso aqui, Paulo faz um resumo dos principais ensinamentos, das principais correntes filosóficas que exerciam maior influência no meio dos atenienses. A questão da criação do mundo, a questão da origem da humanidade, a questão de um Deus todo-poderoso e de um ser todo-poderoso na concepção grega, filosófica. Aquele discurso, aquele povo estava familiarizado, entre aspas, mas Paulo, na verdade, não estava fazendo uso da sabedoria grega, da filosofia grega, mas sim, como vocês estão familiarizados, Paulo aqui está falando diretamente daquilo que a própria palavra de Deus tem nos revelado. Mas ele vai além. Vocês foram bem, porque uma das atribuições da graça comum é que, mesmo caído em pecado, o homem ainda é capaz de produzir muita coisa boa. Ele ainda reflete, de uma certa forma, a imagem de Deus. E o homem, sim, mesmo ele não sendo regenerado, ele pode, sim, fazer muita coisa boa.
ele pode produzir músicas excelentes, ele pode realizar grandes feitos na área da medicina, na área da tecnologia, na área do saber, do aprendizado, e assim por diante. E dentro dessa condição que o homem tem, com essa curiosidade aguçada, inclinada por Deus para investigar o universo, eles tiveram um avanço. Mas Paulo diz assim: olha, não é o suficiente. Toda a verdade é verdade de Deus. Paulo não estava discordando do que estavam dizendo, mas estava dizendo: olha, ainda falta, e eu estou aqui para lhes apresentar. Então nós vemos aqui que este é um dos principais objetivos da revelação de Deus, da mensagem de Deus por meio da natureza criada: se revelar ao homem. E neste salmo nós vamos ver, como dissemos há pouco, que esse objetivo, essa revelação, vai muito além das fronteiras de Israel, mas ela permeia toda a terra em todos os tempos. Foi a primeira revelação de Deus, a revelação geral, por meio da obra da natureza. Houve um progresso nessa revelação. Depois nós vamos ver que o Senhor chamou Abraão, e dele fez uma grande nação, a quem ele se revelou, levantou Moisés, seu servo, que deu a lei, os profetas, e mais adiante, nós vamos ver que o próprio Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, a palavra viva, o Verbo eterno, ele dá a revelação completa de Deus. Mas desde o princípio, Deus sempre se revelou ao homem. O homem não teria condições de conhecer a Deus por si só, porque Deus não é como um objeto como este, em que eu me prostro sobre ele e estudo e tiro as minhas conclusões. Não, não é assim. Se conhecemos algo de Deus, é porque Deus se revelou a nós. Se você conhece a Deus, é porque Deus se revelou a você. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém que conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem eu quiser revelar. E isso nos leva ao segundo ponto, a respeito que Deus também se manifesta na criação do homem, versículo 3 e 4. O salmista, ao escrever estes dois versos, que diz da seguinte forma: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que eu visites. O que é o homem? Ele para, vê aquelas maravilhas, e ele, como sendo judeu familiarizado com a revelação especial, sabendo que Deus foi quem criou e conserva todas as coisas, e quando fala de visitar o homem, não é como uma visita que eu e você faz. Se eu visito o Edmilson, ou eu visito o Adilson, ou eu visito o Júnior, é uma visitar no sentido de cuidar, de prestar ajuda, de sustentar. É nesse sentido. O que é o homem para que o visites? E o salmista, ele vendo tudo aquilo, mas que é o homem? Um Deus tão maravilhoso, um Deus terrível, um Deus maravilhoso, um Deus extraordinário. O que é o homem? O que é o homem?
O homem, como costumamos dizer, é a coroa da criação divina. E aqui no versículo 5, ele diz assim, ó: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Da mesma forma como na revelação houve um progresso na revelação, na criação também houve um progresso. Primeiro o Senhor Deus criou ali, fez a separação entre terra e água. Depois criou os vegetais, toda a ecologia. Essa ecologia por si só já se reproduzia por meio de sementes e mudas. Mas depois houve um progresso, aí veio a criação dos animais, dos exércitos, dos mares, dos rios, as aves do céu, os animais dos campos. Aí já havia a alma vivente, a procriação já era por meio da fecundação. Houve um progresso, houve um avanço, mas tudo isso foi criado com a palavra de Deus: haja. Mas com o homem foi diferente. Diz a Bíblia que o Senhor Deus, com as suas próprias mãos, montou o barro, fez o homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o espírito de vida. Foi de uma forma especial. E sabe por quê? Porque o homem de fato seria e é especial. Mais do que a imensidão do universo, o que realmente conta é o valor e a dignidade atribuída ao homem. Hoje nós vemos muita gente divinizando árvores. Hoje em dia, para você cortar uma árvore na sua rua, ainda que ela esteja correndo o risco de cair sobre a casa de alguém, se você fizer sem avisar as autoridades, você corre o risco de ser preso. Hoje nós vemos muita gente cuidando dos seus pets, com tanto requinte, que é obrigado a dizer assim, quando vai sair do carro, para ir fazer algo e voltar rapidinho: olha, ele está ouvindo música e o ar-condicionado está ligado. Porque se alguém denunciar, pode ser preso. Mas muitas vezes passa pela calçada e tem um ser lá, criado à imagem e semelhança de Deus, e a pessoa chama por ele, e ele nem sequer vira a cabeça e segue o seu caminho. O homem é a coroa da criação. De todas as criaturas, o homem, ela é especial. Pensando nisso, nos leva a meditar em um ponto, que realmente há uma grande distância entre o homem e o resto da criação. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem de Deus. Você é a imagem de Deus. É para você refletir o Deus que te criou. Quando Deus fez o homem lá no Jardim do Éden, perfeito, sem pecado, de fato ali ele expressou de uma forma bem melhor a imagem de Deus do que nós. Porque o salmista Davi diz que nós fomos feitos em pecado e iniquidade, nós fomos gerados. Ou seja, desde o ventre materno, já nascemos com defeito de fabricação. Tadinho, né? Mas é assim. Mas Adão não. Adão, ele foi criado perfeito.
Nós não temos a mesma perfeição, mas mesmo assim você é imagem e semelhança de Deus. De uma forma limitada, é claro, mas você é capaz de ver em você, ver em cada um de nós, muito dos aspectos morais de Deus, como santidade, a busca pela santidade, de conhecimento. Estamos sempre aprendendo. E se é uma coisa, irmãos, que nos difere dos anjos, é isso. É que o anjo, ele sabe tudo, mas ele não pode progredir. Você pode não saber tudo, mas você pode progredir a cada dia. Isso é a imagem de Deus em você. Então você é especial. Você é especial. E além disso, temos também características espirituais e intelectuais semelhantes às de Deus. Um animal, ele não tem consciência que ele está sem roupa. E nem carece disso. Mas você tem. Você tem. E aquele que é regenerado tem mais ainda. E quando ele está despido ou mal vestido, ele se sente incomodado. E vai sim procurar uma melhoria. Então nós vemos aqui que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e isso foi feito com um propósito também para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. É dito que toda a criação louva o Criador, mas louvar de fato e adorar com entendimento, isso é para o homem. E isso, irmãos, não é somente um privilégio, mas também resulta em uma grande responsabilidade. E que a cada dia nós possamos nos conscientizar dessa responsabilidade. Existe um outro ponto que esse salmo nos deixa bem claro, aonde Deus ele revela a sua majestade, ele sendo soberano, rei de toda a terra. Ele compartilha o seu poder. No versículo de número 6, diz assim, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. De uma forma simples, Deus criou todo o universo, todos os seres vivos, toda a natureza criada, criou o homem de uma forma especial, colocou um jardim e falou assim, olha, você vai me ajudar aqui, rapaz. Eu vou dividir tarefas com você. Eu vou te capacitar. Eu vou te dar o privilégio de ser corregente comigo aqui, na obra da criação. Desde a criação, irmãos, o homem ele foi colocado numa posição acima das outras criaturas, desde o início, cabendo-lhe o domínio sobre os outros seres criados. Você pode observar que não existe animal nesse mundo que o homem não amansa ele. Você pode ver, pode ser um cavalo bravo. Você vê aqueles vídeos aí de tigres sendo domesticados. Aquele pessoal das Arábias lá tem uns, em vez de cachorro, tem uns tigres como animal de estimação. Amansa as feras. Em contrapartida, não domine o seu próprio espírito. Parece uma contradição, mas tudo isso é por conta do pecado. Isso nos leva, irmãos, a meditar em um outro ponto, essa questão de Deus delegar-lhe poder.
No versículo de número 15 de Gênesis, do capítulo 1, o Senhor Deus disse da seguinte maneira, no capítulo 2, perdão, diz assim, ó: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Os outros animais desfrutavam. Os outros animais instintivamente iam em busca do seu alimento. Mas o homem não, o homem ele cultivava. O homem ele guardava o jardim do Éden. Cultivar, guardar, vigiar. Isso demonstrando o quê? Uma relação de domínio. E para fazer isso, toda a criação tinha que ser sujeita a ele. Isso lá no Éden. Nos dias de hoje, de uma forma mais limitada, mas isso continua a acontecer, como eu disse há pouco. Até as grandes naus, elas são comandadas por um pequeno leme. Toda a criação, quando o homem se aplica, ele tem essa autoridade. Mas nós vemos aqui que o Senhor, ele compartilhou o poder, mas ele tinha um objetivo por causa disso, que é o outro ponto final, caminhando aqui para o final, que fala a respeito que eu disse há pouco, que Deus compartilhou o seu trabalho com o ser humano. Não é Deus quem criou e mantém todas as coisas com o seu poder. A princípio, lá no Éden, o homem tinha essa função, como a Bíblia nos diz, que ele iria guardar e cultivar o jardim. É trabalho. É como o Senhor diz, ó, você vai entrar no meu trabalho. Quem é o homem? Para que deles te lembre, o homem é a obra-prima de Deus. É a coroa da criação de Deus. Mas Adão pecou e a humanidade veio em desgraça. E a Bíblia diz que toda a natureza geme, esperando o grande dia da redenção. O primeiro Adão pecou, falhou, com o objetivo para o qual foi criado, a imagem e semelhança de Deus, para refletir a imagem de Deus. Mas veio o Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão. E este não falhou. A Bíblia diz que ele foi vistoriado e não achou nenhuma falha, nenhuma palavra da sua boca, nenhum ato, nada. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio para salvar o seu povo dos seus pecados, o Senhor Jesus. Aquele que, quando iluminados pelo Espírito Santo, cremos na sua palavra, esse mesmo Espírito, ele vai nos transformando à imagem dele. Você está em um processo de transformação. Você hoje é e deve ser melhor do que ontem, porque existe um Espírito que opera em você. E a Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor. Não é manifesto, não sabemos o que haveremos de ser, não seremos anjos, mas seremos como Ele é.
Nós não temos em Adão, como eu venho mencionando até agora, o exemplo perfeito de homem. Não. O nosso exemplo perfeito de humanidade, que assumiu a forma humana para glorificá-la, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A revelação de Deus começou de uma forma geral, por meio da mensagem da criação, mas tem a sua conclusão na pessoa bendita de Jesus. E Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Para concluir aqui uma aplicação, somente a partir de uma visão correta de Deus, para não inquirir na idolatria e ficar encantado mais com a criatura que com o Criador. Somente a partir de uma visão correta de Deus, podemos perceber a beleza da criação como uma manifestação de sua bondade e poder. A gente vê a bondade de Deus, a generosidade de Deus, o poder de Deus, pintado com cores vivas na criação. É tão belo, é tão maravilhoso, quando a gente começa a contemplar, que muitos, por conta da sua natureza caída, acabam adorando, o que é um erro. Aponte para o seu Criador. Toda a criação aponta para o seu Criador. A pergunta sobre o homem começa e termina em Deus. Quem eu sou, para onde eu vou, qual o propósito da vida? Está aqui, na palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Cristo. As perguntas acerca do homem têm a sua origem e a sua resposta em Deus. E essa resposta, ela é plena no Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro e perfeito modelo da nossa humanidade. Dessa forma, acreditando nessa verdade revelada na palavra de Deus, nós vamos agora louvar ao Senhor. Nós vamos agradecer ao Senhor por tão grande privilégio, porque além da revelação geral, por meio da natureza, e da revelação especial, que é a palavra de Deus, existe ainda outra revelação mais especial ainda, que é aquela quando o Senhor ilumina o nosso entendimento e nos faz compreender o que está escrito aqui. Se o nosso evangelho está encoberto, dizia Paulo, para os que se perdem está encoberto, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Deus em Cristo Jesus. Mas Ele está aqui, Ele tem nos assistido, e por meio do seu Espírito tem nos iluminado, e nós vamos glorificar a Ele neste momento. Quero louvar-te.
estar nesta noite, neste lugar. Reconhecemos, Senhor Deus, que se estamos aqui é porque é vontade tua. O Senhor nosso Deus mesmo foi quem iluminou nosso entendimento, nos fez compreender e aceitar essas verdades eternas. E uma nova disposição que colocaste em nossos corações, disposição essa de te servir, de nos submeter à tua vontade. Ainda não de forma perfeita, porque ainda estamos confinados, ainda temos essa natureza humana que inclina para aquilo que é contra a tua vontade. Mas graças a Ti, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, que tem nos estimulado, que tem nos convencido a cada dia. E é por Ele que estamos aqui nesta noite. O Senhor que é Criador de todas as coisas, o Senhor mesmo quem também começou esta obra de transformação em nossas vidas, é quem prometeu levar adiante até o dia do Senhor Jesus. E nós somos gratos a Ti por isso. Senhor nosso Deus, nessa noite, se faz servido de estar abençoando cada um dos irmãos que estão aqui presentes na igreja, aqueles que estão nas suas casas, ouvindo, assistindo ao culto pela internet. Que o Teu propósito, meu Senhor, por meio desta palavra, seja alcançado. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Vamos tomar assento, irmãos? Só um minuto.